Piaget vai falar que a gente se desenvolve em 4 etapas, e essas 4 etapas dá para a gente, através das características dela, pensar em 4 tipos de jogos diferentes, 3 tipos de jogos diferentes. Então, João Batista Freire, lá para pensar o currículo psicomotor, se baseou nisso. Fase sensório-motora, que tem a característica da criança tá aprendendo a conhecer o corpo e o mundo, ele indicou jogos de exercício. Piaget pensa nos jogos de exercício. Fase pré-operatória, que é o começo da representação simbólica através da linguagem, e depois pensa nos vários tipos de linguagem, inclusive a alfabetização, e é por isso que entra aqui na faixa etária da alfabetização. Piaget pensa em jogos simbólicos, que são jogos de representação, ou seja, que vão estimular a criança a ver uma coisa e pensar outra. É como se fosse estimulando faz de conta. E aí eu dei o exemplo, né, do carrinho, da boneca, o jogo de coelhinho sai da toca com história. As operações concretas, que é uma fase que a criança já tem aí a representação simbólica bem desenvolvida, mas ainda não tem o pensamento formal. O que é o pensamento formal ali, operações formais para Piaget? É o pensamento lógico. Então, nessa terceira fase de operações concretas, a criança depende ainda do mundo concreto, ou seja, aquilo que existe de verdade. Vou dar um exemplo assim para a gente ilustrar. Por exemplo, é fácil pensar em 3, a quantidade 3, o número 3, a unidade 3, se eu tiver 3 palitos de sorvete na minha mão. Mas o conceito abstrato do 3 na minha mente é uma coisa meio difícil de entender ainda para a criança nessa faixa etária. Por quê? Porque a lógica formal ainda não foi desenvolvida. Lógica formal, ela só vai se desenvolver lá por 12 anos, e dali para frente a gente passa o resto da vida desenvolvendo essa lógica formal, né? E seria o quê? A capacidade de pensar sem necessariamente ter visto ou vivenciado alguma coisa. É como se o cérebro chegasse num nível de maturação que ele se libertasse do mundo concreto, vamos dizer assim. Para essas últimas 2 fases, operações concretas e operações formais, o Piaget fala que seria interessante jogos de regras. E esses jogos de regras são jogos que têm limitações, condições, objetivos, permissões e proibições, punições, se for o caso. Aí entra os esportes, por exemplo, né? Um exemplo muito bom e que a gente conhece bem. E por que essa fase, os jogos de regras são importantes? Porque a questão do símbolo, das representações simbólicas, onde a criança vai conhecendo o mundo na fase anterior, vai ser substituída, porque ela já foi incorporada, na verdade, por se pôr no lugar do outro. Então, aquele mundo que estava sendo organizado a princípio para ela se encaixar no mundo, para ela entender o mundo, passa, a partir da lógica formal, através das regras, ela conseguir pensar não naquilo só que está acontecendo com ela, mas o que está acontecendo com o outro, ou que supostamente é o que vai acontecer. As regras, nesse sentido, ela é como se fosse um pacto de convívio social. As regras diz respeito à convivência social. Então, é como se fosse nas fases anteriores a criança, de uma forma mais egocêntrica, organizando o próprio mundo, e nas 2 últimas fases, através dos jogos de regra, as regras ajudam a criança a se organizar no mundo. Seria mais ou menos isso. E vamos aí para os exemplos dos tipos de jogos. Então, aqui tem um pequeno vídeo dando um exemplo de jogos de exercício, ideal para etapa sensório-motora, que seriam jogos de roda, jogos cantados. Vou mostrar um pedacinho aqui para vocês.
Rubens, deu para ver? Deu, tava meio lento aqui o vídeo, deu para entender o vídeo? Ah, dá para ter uma ideia, assim. Na verdade, eu acho que não passa igual passa para você, não passa para gente, passa travando. Mas dá Ah, para e não dá para ouvir o som, mas dá para ter uma ideia. bem, beleza. Esse vídeo é uma música da Xuxa, né? Falando assim, mão na cabeça, mão na cintura. Então a criança vai reproduzindo os comandos dados pela música, porque nessa faixa etária, segundo Piaget, o ideal é que a criança aprenda a usar o próprio corpo. É essa a ideia. Como eu já disse lá, fica o exemplo lá do Xuxa só para baixinhos, galinha pintadinha, roda cantada, palavra cantada, né? Enfim, para a próxima etapa, que seria a pré-operatória, que o Piaget fala dos jogos simbólicos, que são jogos de representações, criações, faz de conta. Aqui tem um exemplo de uma turma jogando Coelhinho Sai da Toca. Vou passar rapidinho também, a maioria conhece o jogo. Bem, aí também, para ter um exemplo. E aí uma coisa interessante, eu esqueci de falar, vou voltar rapidinho aqui nos jogos de exercício, que é assim, o que vale para o professor que vai aplicar o currículo psicomotor? Bem, primeiro conhecer a faixa etária da criança que ele está trabalhando e ver que etapa do desenvolvimento se corresponde. Ah, a etapa sociomotora. Que tipo de exercício de jogo é indicado? Jogo de exercício. Aí, o que eu vejo durante a atividade? Quais são meus objetivos? Então, dentro do contexto da teoria do Piaget, lá, João Batista Freire vai observar nessa parte se a criança está aprendendo a usar o corpo, está reconhecendo o corpo, está aprendendo a usar o espaço, porque é isso que ela seria capaz de fazer nessa etapa sensório-motora, segundo Piaget. O que o professor vai olhar na etapa pré-operatória quando ele dá jogos simbólicos na educação física? Ele vai estimular essa questão do faz de conta, das historinhas, da criação, né? Finge que a quadra é uma floresta, finge que o aluno é um bicho, é um coelho, sei lá. Então, jogos desse tipo, e vai ver se essa criança está conseguindo se desenvolver naqueles três aspectos lá, cognitivo, socioafetivo e motor. A criança está se deslocando, está correndo, está saltando, está pulando igual coelhinho, se o professor pediu para fazer isso, tá. Beleza. Mais fácil, uma coisa mais simples para nós, a educação física. Sociomotor, socioafetivo. Socioafetivo, assim, essa criança está conseguindo respeitar as poucas regras que tem nesse jogo, porque isso é uma conduta social. Essa criança fica brava se ela fica sem toca, ela perde, né, questões afetivas, emocionais. As crianças que estão indo na toca mais próxima, que não arrisca muito, vai na toca mais próxima. Ela está indo na toca mais próxima porque cognitivamente ela percebeu que isso garante ela no jogo, ou ela está indo na toca mais próxima porque ela é insegura e ela tem medo de ir na toca lá do outro lado da quadra. É uma questão de se pensar para ver. A gente entende o desenvolvimento da criança a partir desses questionamentos e tenta observar para ter essa resposta. A criança que faz o contrário, que só vai na toca longe, ela está indo só na toca longe porque cognitivamente ela não percebeu que esse jeito é o jeito mais difícil de jogar o jogo, ou ela está indo na toca longe porque ela quer se arriscar, ela quer ter essa coisa da aventura, da emoção, do risco do jogo. Então são coisas que o professor que trabalha com esse currículo tem que observar. Aqui um pedacinho do jogo do flagball, que é uma adaptação do futebol americano, do rugby, que é um jogo de regra, né, com várias regras,
que é para as etapas já operatório concreto e operatório formal. Esse jogo aí a gente pode pôr junto com ele todos os outros esportes que têm delimitação de espaço, de tempo, coisas que são permitidas, coisas que são proibidas. Vamos ver um pedacinho do vídeo. Bem, aqui, o que o professor que trabalha com currículo psicomotor vai ver? A performance dos alunos nos jogos, performance esportiva? Não. Vai continuar a ver a capacidade motora de realizar cognitivo, se o aluno entende o que é para fazer. E aí entra assim, que as regras do jogo impõem ao jogo desafios. É através das regras que você tem o desafio. São situações, problemas que devem ser resolvidas, né? Por exemplo, lá no flagball, como eu chego, faço a bola chegar do outro lado da quadra, sem ser interceptado, sem ter minha bandeira roubada? É um problema que deve ser resolvido. Para ser resolvido, eu vou lá apelar à minha dimensão cognitiva. Vou usar a minha inteligência para tentar resolver aquela situação, problema do jogo. E o professor vai estar observando se os alunos estão conseguindo desenvolver nesse aspecto. Socioafetivo, a questão do segmento da regra, né? Seguir a regra é visto nessa teoria como uma conduta social, então é visto se ele consegue ter empatia por essa causa que não é dele, é de todos, de seguir a regra. E aí questões socioafetivas também, como é que ele reage à vitória, como é que ele reage à derrota. Então, seriam aspectos que o professor vai observar quando desenvolve esse currículo nessa faixa etária aqui. Aí, resumindo tudo, o que a gente falou? Que João Batista pensa, João Batista Freire? Que por meio da ludicidade, entenda os jogos, danças, brincadeiras, tudo aí num pacotão só, ele chama de ludicidade. Por meio dela, os professores podem acompanhar e intervir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, observando cada um deles o desenvolvimento de sua dimensão cognitiva, socioafetiva e motora, porque é isso que compõe a integralidade do ser humano, né? E isso que vai fazer com que o ser humano tenha a capacidade de estabelecer uma relação com o mundo interior, ou seja, né, dele se relacionar consigo mesmo, e exterior, com o ambiente, com as pessoas. Lembrando que isso aí vai variar conforme cada faixa etária, cada etapa do desenvolvimento que está lá no Piaget. E por fim, né, lógico, isso aí é um currículo, uma proposta de currículo, vocês estão vendo outras currículos, existem críticas a esse currículo, dentro dela a gente pode falar que talvez a principal crítica desse currículo é que ele é como se ele tivesse desenvolvendo o ser humano para lidar, para conseguir atuar em outras disciplinas escolares, em outros momentos ali da escola. Então, como se a educação física estivesse a serviço das outras disciplinas, né? Vamos dizer assim, a educação física vai desenvolver o aluno nessas 3 dimensões para ele ser capaz de aprender as outras coisas. É como se a educação física, nesse sentido, não tivesse um objeto, um conteúdo a ser ensinado, né? Então, tem um pouco de crítica desse currículo por causa disso. O ponto positivo é daqueles que acreditam que realmente o ser humano tem que se desenvolver nessas 3 dimensões e que ela é essencial para que a pessoa consiga aprender qualquer outra coisa em qualquer outro contexto. É isso. Aqui estão as referências, o João Batista Freire do Piaget. Rubens, passo a palavra para você. João, Luiz, João, né? Todo tempo estou com o João, fico misturando os nomes. Está traindo o João comigo. Os dois da Fiscar. Agradeço muito a sua fala, eu acho que mais claro impossível, assim, mas de qualquer forma, a gente tem que abrir para os alunos ver se eles têm algum questionamento. Só para você saber, nós tivemos essa discussão teórica, né?
Mas, assim, dentro das minhas limitações, de quem não estuda e nem nunca trabalhou com essa perspectiva, né? De quem meramente leu os textos, e quando eu li durante a graduação, mas depois eu fui ler de novo só para criticar, sabe? Só para entender as críticas que eram feitas ao currículo, né? Aham. Então, não tenho. Então, nós tivemos essa vivência com essa turma, fizemos esse trabalho com eles, mas a sua aula agora foi bem melhor para aproximar assim o que é de fato esse currículo, né? Então, eu passo a palavra para eles. Alguma pergunta, queridos alunos, para o professor Luiz? Aproveitem. Eu vou até parar a gravação aqui para vocês ficarem à vontade, né?